Depois de 3 dias, a defesa do militar resolveu falar sobre o caso. Parece-me que o pessoal ficou muito incomodado com o fato de ele ter acionado uma viatura da Polícia Militar por perturbação do sossego. Então, quando a viatura saiu para lavrar o TCO com a pessoa responsável pela festa, as pessoas que estavam lá teriam se dirigido até a residência dele, teriam esmurrado o portão até o ponto de ele sair do trilho e teriam começado a invadir a residência. Ele teria dado um disparo de advertência, para o alto, e mesmo assim o pessoal avançou, ele tentou conter o pessoal com bastão de madeira, esse bastão acabou quebrando, e aí para resguardar o patrimônio, a integridade física dele, até mesmo do filho dele, que é um menor de 14 anos, ele acabou proferindo os disparos que vieram atingir 2 pessoas, se a memória não me trai. Conversando com ele, ele disse que ele direcionou esses tiros direto para a vítima. Como é que foi? Como isso aconteceu? Não, ele não teria direcionado esses tiros direto para a vítima, na verdade. A intenção dele não era alvejar ninguém específico, nem alvejar de maneira nenhuma. Na verdade, a ideia dele era atirar no sentido de que dispersar aquela turba, aquela multidão que estava entrando na residência dele, infelizmente, com a intenção de proferir agressões em desfavor do próprio policial e do filho dele. E é importante destacar isso, Isso tudo aconteceu dentro da residência do policial, isso não aconteceu na rua, isso não aconteceu na calçada, ou seja, esse pessoal havia invadido a residência do policial. E uma vez que aconteça a invasão de domicílio, uma vez que você esteja em risco próprio e tenha que defender terceiros, é legítimo que você use a força aí, para poder se resguardar e resguardar terceiros, principalmente quando se trata de um menor, como é o caso do filho do policial. Ronaldo Martins, policial da reserva, é investigado pela morte de Jusceli Campos Cruvinel, de 51 anos. O crime aconteceu na noite do último domingo, no bairro Jardim Europa, em Uberlândia, durante uma confusão. A briga entre o sargento e a família da vítima aconteceu porque o militar reclamou de som alto dos vizinhos. O homem de 54 anos também foi baleado durante a discussão. Nós entendemos que é uma situação de legítima defesa, Havia um conjunto de pessoas que invadiram a residência do policial e o policial reagiu de maneira moderada diante das circunstâncias concretas, o número de pessoas que lá estavam, isso vai ser demonstrado na prova dos autos, E, infelizmente, sem que houvesse intenção da parte dele, houve esse desfecho, Que é um desfecho desfavorável, que ele lamenta. A Polícia Militar também está apurando a situação ali dentro da corporação, com a seriedade própria da instituição, Então, nós acreditamos, sinceramente, que é uma situação de legítima defesa pela análise que fizemos dos elementos que estão constando aí do inquérito até o presente momento. O sargento morava na casa com um filho que é menor de idade. Segundo a defesa, ele nunca teve confusões com os vizinhos. Em quase 30 anos de polícia, ainda segundo os advogados, o sargento é disciplinado e nunca teria sofrido processos. Sobre o desfecho da história, segundo a defesa, o militar foi de pouca conversa. Um outro lado da história agora, doutor, o senhor que conversou com ele, claro, que o senhor está à frente do caso. De alguma maneira ele se arrepende de tudo que aconteceu, ele se sentiu preparado naquele momento para fazer aquilo e depois se arrependeu? Como é que está o sentimento dele depois do desfecho, da repercussão do caso? Eu diria que, assim, ele lamenta muito o episódio, lamenta muito o ocorrido, lamenta que a coisa tenha se dado daquela forma, daquela maneira específica, Mas, volto a dizer, dentro das circunstâncias, dentro do que aconteceu, dentro da situação dele estar na residência dele e o pessoal literalmente invadir a residência, não havia muita alternativa para ele que não fosse essa situação. Mas como um policial que tem uma ficha exemplar, o conceito dele é excelente, que é primário, não tem nenhuma condenação em seu desfavor, e exerceu a atividade por mais de 25 anos, ele lamenta o episódio. Por quê? Porque estava no fim da carreira, já entrando na reforma, Então, justamente no momento em que ele esperava aí desfrutar, do descanso merecido, depois de proteger a sociedade durante tantos anos, Então se envolveu nessa situação. Mas a gente acredita que os fatos vão ser esclarecidos, à luz do contraditório e da ampla defesa, e a situação de legítima defesa vai ficar provada.
A Polícia Civil investiga o caso e várias testemunhas já foram ouvidas. Uma nota enviada pelo delegado informa que durante o inquérito houve contradição entre os depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência com os de outras testemunhas. Já o sargento não nega ter atirado nas vítimas, mas diz que agiu em legítima defesa. É natural que haja uma divergência, né? A própria percepção que as pessoas têm de uma situação de crise, ela pode mudar de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral ficou muito claro que houve um acionamento de uma viatura dentro do exercício regular de um direito, né? Por perturbação do sossego. Houve uma insatisfação por parte daqueles moradores, daquelas pessoas que estavam numa festa e eram um conjunto grande de pessoas, e essas pessoas foram até a residência do policial para tirar a satisfação. E tudo o que aconteceu dentro da residência do policial. Então, parece-me que, afora algumas divergências aí secundárias, né, a dinâmica dos fatos em si, ela não se altera. Então, houve ali uma invasão de domicílio, efetivamente, né, e o policial era um só com uma criança de 14 anos, né, e aí ele, infelizmente, teve que se utilizar desses meios aí para poder se defender e, principalmente, defender o próprio filho, que era o menor. Para os advogados do militar investigado, outras testemunhas ainda devem ser ouvidas. Um processo administrativo também corre internamente na Polícia Militar. A Polícia Militar, ela sempre foi uma instituição muito séria, né? E a própria questão ali da disciplina militar, né, exige que eles apurem isso tudo, né? Então, a Polícia Militar, ela vai apurar, né? Ela já iniciou os procedimentos dela, né? É tudo muito recente, então não dá para a gente prever o desfecho de nada, né? Mas diante dos elementos que existem lá, que são os mesmos elementos do processo que corre perante a Justiça Comum, vão ser os elementos que vão instruir um eventual procedimento disciplinar que a Polícia Militar abra, né? Então a gente acredita que a Polícia Militar vai concluir também pela configuração da legítima defesa própria e de terceiro, no caso menor, filho do policial.